Olá, pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? E aí, preparados para mais um ano letivo, né? Um ano diferente como ano passado, se aproximando um pouco mais do que nós tínhamos, né? Aquele sentimento de união, de que estávamos todos juntos e podermos nos ver sempre, mas essa realidade já está próxima, não é isso? Então, aos pouquinhos, a gente está começando a chegar lá. Então, a gente está vindo aqui hoje, eu e a Tenente Coronel Desterro, trazer um pouquinho mais sobre a narrativa de ficção científica. Então, nesses últimos dias que passaram, a gente sabe que nós tivemos, algumas aulas, a Tenente Coronel Desterro passou para vocês algumas características, os elementos da narrativa, a sua estrutura e etc. E um pouquinho do que é a ficção científica. Então hoje a gente vai retomar o que já foi dito anteriormente, né? E retomar o nosso estudo, certo? Bom, então vamos lá. Vocês viram nas últimas aulas, como eu falei, a estrutura e os elementos da narrativa, né? Assim como também começaram a viajar pelos textos da ficção científica. Bom, só que é importante, gente, lembrar o seguinte, que hoje a gente está convidando você para rever esse assunto, esse novo gênero textual que vocês começaram a conhecer, esse mundo mágico da ficção científica. Vamos começar? Vamos lá! Bom, primeiro passo que a gente vai dar é trazer novamente aqui o que é a narração, que é uma tipologia de texto, textual, né? Então, você aprendeu que o texto narrativo, gente, ele tem como intenção comunicativa o quê? O ato de narrar um fato, um acontecimento, não é isso? Isso vocês já sabem, porque desde que vocês entraram no colégio, que vocês estudam o texto narrativo. Estão lembrados que vocês estudaram a fábula, também contava uma história, né? Vocês já estudaram o relato de viagem, também contava uma história. Então, são gêneros que estão dentro dessa tipologia textual. Bom, nessa tipologia textual, como eu falei, encontramos diversos gêneros textuais. Entre eles, o que a gente vai começar a trabalhar novamente hoje, que é a ficção científica, ok? Vamos conhecer? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu vou trazer aqui para vocês, novamente, quais são os elementos da narrativa. Primeiro, como todo texto narrativo, a ficção científica também apresenta esses elementos, não é não? Então, nós vimos já o enredo, gente, é a história que está sendo narrada, o fato, o momento, né? É aquilo que está acontecendo. Esse é o nosso enredo. Tipo de personagem. Então, a gente tem o protagonista, a gente tem o antagonista, né? São os personagens que podem existir. Vocês com certeza lembram disso também. Bom, o narrador. Estão lembrados que a gente tem aquele narrador observador, né? Que é aquele que vem em terceira pessoa. Então, eu digo assim, ontem pela manhã, Joãozinho foi à padaria comprar pães e ovos para o café da manhã. Então, eu estou falando de alguém que está fazendo uma ação. Estou contando a história, observando essa pessoa que está indo à padaria. Diferente se eu disser que ontem pela manhã eu fui à padaria comprar pães e ovos para o café da manhã. Então, nesse caso, eu sou um narrador personagem, eu faço parte da história, né? E nós temos também o narrador onisciente, que é aquele que tudo sabe. Então, ele sabe o passado, ele sabe do futuro, ele sabe do presente, né?
nós temos o foco narrativo. Então, se ele é em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa, né? Vai depender muito do tipo de narrador, certo? O espaço. Onde está sendo contada essa história? Então, qual é o espaço? É um espaço delimitado? É um espaço amplo? São vários espaços? Como é que funciona, né? E o tempo, gente? Se ele é cronológico, se ele é psicológico, né? Então, esses são os elementos da narrativa que realmente são importantes que nós a gente consiga, que vocês consigam, né? Realmente focar nesses elementos, porque quando vocês forem produzir um texto narrativo, esses elementos eles têm que estar presentes, eles precisam estar presentes na nossa narração, certo? Então vamos lá. Bom, vamos começar agora a trazer realmente o que é a ficção científica, né? O texto de ficção científica. Então, a ficção científica, ela costuma ser definida como um gênero textual que engloba histórias fictícias, mas que se propõe também, às vezes, a fantasiar sobre algo possível, mesmo que não seja no presente, né? Que esse fato não esteja sendo no presente, certo? Pode ser futurístico, espacial e etc. A gente vai ver um pouco mais na frente. Bom, esse gênero textual pode consistir em fatos e princípios científicos, assim também como pode tratar de áreas completamente imaginárias. Em ambos os casos, nesses dois casos, o fato de o texto ser baseado na ciência, gente, isso é muito importante, é um requisito obrigatório. E por isso a gente trouxe esse coleguinha aqui do lado, tá? Para mostrar a vocês o quanto é importante, certo? Então, esse requisito é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre ele, ok? Vamos continuar? Bom, aqui a gente está trazendo para vocês duas imagens que foram retiradas do universo da narrativa fictícia, né? Então, eu tenho aqui um robô, inicialmente, né? E nós sabemos que hoje já temos várias... A robótica em si, ela já faz parte do nosso cotidiano, né? Muita gente já tem aula de robótica, ou já ouviu alguém que tenha, ou mesmo tem um robô dentro de casa, né? Mas a robótica ainda é uma área que está muito projetada ainda para o futuro, apesar de já estar começando a fazer parte do nosso presente, né? E essa outra imagem, ela é uma imagem que traz para a gente a possibilidade de um planeta sem ser o planeta Terra, né? E que traga o que? A proximidade da população da Terra com a população de outro planeta, né? Então, são questões que ainda se levantam, se existe ou não, né? E é uma questão ainda imaginária, apesar de já ser tratada de formas concretas ou plausíveis, né? Dentro hoje da sociedade. Porém, não existe nada ainda cientificamente comprovado, né? Mas esse imaginário existe em vários textos de ficção científica. Bom, vamos ver quais são as características do texto. Então, algumas das características da história de ficção científica são o que, gente? O desenvolvimento da história no futuro ou na ficção, e a existência de tecnologias relacionadas à ciência, mas ainda não comprovadas cientificamente, como eu acabei de falar no outro slide, ou que ainda não existam atualmente,
né? Então, existem coisas que ainda estão no imaginário, mas que possivelmente possam até vir a ajudar futuramente a entender uma realidade posterior a essa nossa agora, né? Então, vamos lá. Vamos ver algumas características desse gênero agora, que é o gênero ficção científica. Então, primeira característica que eu trago aqui para vocês é a tecnologia, são tecnologias científicas fictícias ou ainda a serem desenvolvidas, né? Então, essas tecnologias, podendo existir ou não, né? Elas provavelmente estarão sempre dentro de um texto de ficção científica. E segundo, um texto que traga um maior impacto e em menos páginas, né? Porque o objetivo é impactar com o não real, o imaginário, a ficção, tá? E não uma questão de se delimitar as descrições, né? Um texto descritivo, analítico. Não, a ideia é exatamente trazer a história em si. Bom, um padrão de plausibilidade, o que é isso? Eu tenho um texto em que o científico ele tem que estar em consonância com o imaginário, certo? Então, tem que ser um texto plausível, possível, certo? Então, a ciência ela tem que estar em consonância com esse imaginário. Então, vamos para o quarto. A presença de personagens fictícios ou então de personagens inexistentes mesmo, certo? Então, isso é importante lembrar aqui. Em quinto, nós teremos também ambientes futuros ou ambientes espaciais ou ainda ambientes fictícios, certo? E por último, um suporte científico mínimo. Por isso que eu falei da questão da plausibilidade, certo? O suporte científico ele tem que estar em consonância com o imaginário, tá? E além dessas características, a gente não pode esquecer o seguinte, que é importante, gente, que o texto ficção científica tenha a capacidade da reflexão, tem que ser reflexivo e também ter a possibilidade da inovação, porque com essa inovação ela pode ajudar futuramente, né? Então, essas coisas novas que trazem, que esses textos podem trazer, eles podem nos ajudar futuramente, com certeza, tá? Então, vamos dar continuidade. E aí, para dar a continuidade, vamos colocar um pouco em prática o que nós vimos, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto que eu acho fantástico. Vocês viram nas outras aulas um texto muito bom também, de ficção científica, e hoje eu trago aqui a obra de Douglas Adams, certo? Que se chama O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Gente, se vocês tiverem oportunidade de ler este livro, leiam. Sem dúvida, foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Você simplesmente se delicia com a criatividade do autor. Ele traz questões fantásticas e inéditas. Eu não esqueço nunca um fragmento muito interessante que ele mostra e ele narra, né, na obra dele, para onde vão as canetas Bic. Vocês já perceberam que toda caneta, principalmente as Bic, elas somem? Né? Você deixa em cima da mesa e de repente ela some. Pois é, ele tem uma teoria sobre para onde vão as canetas Bic. Elas vão para um outro planeta, né? E aí não vou aqui dar spoiler de jeito nenhum. E vocês, se tiverem curiosidade, leiam este livro que é fantástico, tá? Então, estou trazendo para vocês aqui um pouquinho desse livro. Vamos ver o texto? Vamos lá. Bom, o Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Vejam o que ele fala das toalhas, gente. Os vários usos possíveis, os diversos usos, né, de uma toalha. Vejam.
Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode ainda deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Muff. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Trau, um animal estonteantemente burro, que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar ainda a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa. Tem mais, vamos lá. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, certo? Descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem também escova de dentes, esponja, sabonete, repelente, capa de chuva, traje espacial, pulei uma linha, vamos voltar, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos ou muitos outros que o mochileiro, por acaso, tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está sua toalha, esse sujeito, gente, claramente merece respeito. Veja que interessante a forma como ele trata o uso da toalha, não é fantástico? Eu recomendo muito essa leitura para vocês. Bom, agora que a gente já viu as características, a gente já viu o que é um texto de ficção científica, vimos um exemplo de texto de ficção científica, então vamos responder? Vamos colocar em prática? Vamos botar a mão na massa? Então, para isso, vocês anteriormente já tiveram alguns exercícios que vocês já fizeram, com certeza já responderam. Hoje, a gente traz aqui para vocês uma atividade com apenas 3 questões acerca desse texto. Primeira questão, e eu quero que vocês respondam entendendo o funcionamento do texto, tá? Qual a intenção comunicativa dele? Por que que isso está acontecendo, que vocês estão respondendo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. É possível, gente, reconhecer o fragmento de texto como uma narrativa? Por que vocês acham que é possível? É uma narração? Vou dar um exemplo aqui. Nós vimos lá no início que para ser uma narração, obrigatoriamente o texto tinha que ter alguns elementos. Que elementos são esses? Vocês conseguem localizar ali no texto? Né? Então, tentem justificar por que uma narrativa. Tá? A gente elencou diversas características dessa tipologia textual, né? Então, me digam, por que é uma narração? Segundo, o fragmento que a gente trouxe se caracteriza como uma narrativa imaginária ou real? Vocês acham que ela pode ser imaginária? Que ele está inventando? Ou é realidade? Existe realmente um mochileiro
existe... então, pensem nisso, tá? Então, quando vocês forem responder, não respondam só sim, não, mas justifique, esclareça, né? Reflita antes. Então, vamos lá. Terceiro e último. O fragmento, ele se caracteriza como uma narrativa de viagem ou como uma ficção científica? O que vocês acharam? Né? Bom, no 7º ano, vocês viram o relato de viagem, né? A narrativa de viagem. Viram ficção científica. E aí? Vocês conseguem identificar a diferença? Né? Esse texto é uma narrativa de viagem ou é uma ficção científica? Bom, eu quero que vocês me respondam. Não somente dizendo se é narrativa de viagem ou ficção científica, mas sempre esclareçam o porquê. Tragam a reflexão, certo? Bom, é isso, gente. Enfim, terminamos por aqui essa nova etapa, né? Que está dando início a esse nivelamento nosso de 2021 do 8º ano. Então, agora comecem a treinar, fazendo não só aqueles exercícios que já foram propostos, mas esses agora. Tá bom? Então, bons estudos, um grande abraço e boa semana para vocês.